Vamos falar sobre personagens. Toda história tem um personagem, senão não é uma história. É função do personagem fazer o leitor rir, chorar, se emocionar e até mesmo odiar. Gostamos da história pelo personagem. É o personagem que nos leva na aventura, é o personagem que nos leva a conhecer o mundo que o escritor criou para ele. Bom, para que o seu grande objetivo como escritor é criar um personagem inesquecível. Imagine, lembre um pouquinho da sua infância, você já leu vários livros, você deve ter percebido que você esqueceu de várias histórias, mas você não esqueceu de muitos personagens. Isso acontece porque o escritor, ele conseguiu transmitir para você, criar para você um personagem que se tornou inesquecível, um personagem que ficou marcado na sua vida. E é esse o seu objetivo como autor. Mas como criar esse personagem inesquecível? A primeira coisa, o seu personagem precisa de um passado. Mesmo que você não conte esse passado para o leitor, você precisa criar um passado para o seu personagem. Por quê? Porque você, autor, precisa conhecer esse personagem a fundo. Então, crie um passado para o seu personagem. E, em cima desse passado, você consegue dar vida e fazer com que esse personagem ele conquiste o seu leitor. Né? Esse passado ele vai estar cheio de experiências, onde o personagem estudou, com quem ele conviveu, tudo que ele passou, todos os traumas, todas as experiências que ele teve, enfim, tudo isso vai te ajudar a compor esse personagem na hora que você precisar escrever. Você tem que, as pessoas, né, os personagens e as pessoas de uma forma geral, precisam ser amadas, precisam ser felizes, e seus personagens também precisam disso, né? Eles precisam buscar essa felicidade, eles precisam ter emoções humanas. Né? O seu leitor, ele precisa acreditar que aquele personagem existe, que ele é possível. Mesmo que esse personagem seja um animal qualquer, um extraterrestre, pode ser até uma xícara, um bule, uma cadeira, uma árvore, enfim. Qualquer que seja o seu personagem, ele precisa dessas emoções, ele precisa ter essa veracidade, essa credibilidade para que o leitor possa acreditar nele. E o passado é muito importante para montar, para criar essa credibilidade. O personagem ele precisa estar em linha com o perfil que você criou para ele. Ele precisa ser coerente, ele precisa ter um nome coerente, por exemplo, com a época e o local que ele vive. Né? Então, se você criar um personagem, por exemplo, no Japão, que vive no Japão, que é um personagem japonês, você não vai chamar o personagem de Joaquim, não faz o menor sentido. Então ele precisa ter um nome coerente com a época e com o local que ele vive. Assim mesmo, como assim, se você for criar um personagem na época de Jesus Cristo, você não vai dar o nome dele de Darth Vader, ou seja, não combina, né, com a época, a não ser que você queira fazer piada disso, mas se é um romance sério, então você realmente precisa tomar cuidado ao criar o seu personagem, o nome e as características deles. É interessante que o seu personagem, não é obrigatório, mas é interessante que o seu personagem tenha uma característica única, que o identifique, que o defina. Por exemplo, o Harry Potter tem aquela cicatriz que fica em brasa quando o Voldemort está próximo. O Capitão Gancho tem aquele gancho na mão. Alguns personagens, por exemplo, o próprio Darth Vader, ele tem aquela voz metálica, aquele capacete, aquela capa. Enfim, essas são características que o leitor vai identificar, né, no seu personagem muito claramente. Eu dei alguns exemplos até de cinema para facilitar a sua visualização do que eu estou falando. Seu personagem pode ter uma cicatriz, uma tatuagem, um corte de cabelo, uma forma de falar, um tique nervoso qualquer, enfim, alguma coisa que o identifique claramente. Evite usar nomes parecidos. Por exemplo, vamos supor que você crie uma trama que tenha Ronaldo, Rinaldo e Reinaldo. O Ronaldo, Rinaldo e o Reinaldo vão começar a entrar numa discussão e você vai precisar contar isso para o seu leitor, e em determinado momento o leitor já não faz mais a menor ideia quem é Reinaldo, quem é Ricardo e quem é Ronaldo. Né? Então, coisas que você precisa fazer é dar nomes distintos. Um bom macete para isso é você criar personagens
iniciados com letras diferentes, então usou Ana para Beatriz, né? Desculpa, usou A para Ana, B para Beatriz, C para Carla e por aí em diante, né? E use nomes que combinem com o seu personagem, ou seja, o personagem é uma criação sua, dê um nome bonito para ele, né? E, enfim, e que faça sentido. Então, muito cuidado na hora de criar seus personagens. Seus personagens precisam ter credibilidade, o leitor precisa acreditar que eles existem, né? A melhor fonte que você tem de informação para criar o personagem é a vida real. Olha a sua volta, veja como as pessoas agem, como elas se vestem, como elas têm a linguagem corporal, como elas falam, como elas interagem umas com as outras, né? Como é que elas reagem a determinadas situações, ou de medo, ou de estresse, ou de felicidade, e use isso, né? Use esse material nos seus personagens e faça personagens realmente inesquecíveis.